Acerca de computação na nuvem, Cloud Computing, julgue o item subsequente. As desvantagens da Cloud Computing incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. É necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há possibilidade de ajustes de escala, de acordo com a evolução das necessidades no mesmo contrato. Certo ou errado? Bem, pessoal, olha o que eu vou dizer para vocês. Quando a gente fala de computação em nuvem, a gente tem que imaginar o seguinte: se eu tenho uma empresa e eu uso recursos de computação em nuvem de uma outra empresa, quer dizer, eu estou contratando recursos de computação em nuvem, como por exemplo, armazenamento de dados, processamento de aplicações, quer dizer, eu estou contratando serviços de computação em nuvem para a minha empresa de uma outra empresa. Quando eu fecho um contrato, de fato eu fechei um contrato para usar um certo nível de espaço de armazenamento na nuvem, um certo nível de processamento possível lá na nuvem. Quer dizer, eu realmente fiz um contrato inicial que prevê algumas características. Eu tenho tanto de espaço em nuvem, eu tenho tanto de disponibilidade de processamento de dados nessa nuvem. Beleza, mas os contratos de computação em nuvem, eles preveem o que a gente chama de escalabilidade, que é, se nesse momento ultrapassou aquele meu limite inicial que eu havia contratado, será que simplesmente tudo para de funcionar e eu não posso mais usar recursos de nuvem? Não, pessoal. O que acontece normalmente nos contratos é prever a escalabilidade. Se houver mais necessidade de armazenamento de dados em nuvem ou mais necessidade de processamento de dados em nuvem, normalmente os contratos prevêem um valor de escalabilidade. Quer dizer, automaticamente fica disponível para aquela empresa mais espaço em nuvem, mais disponibilidade de processamento, ao qual essa empresa pagará um certo valor a mais por ocupar esse espaço adicional na nuvem ou usar mais processamento em nuvem. Isso é escalabilidade. Quer dizer, realmente a gente fecha normalmente um contrato inicial para uso de serviços de nuvem. Lembrando que nuvem, me dizem, professor, mas o que é a nuvem? Nuvem são servidores disponíveis na internet, tanto para armazenamento quanto para processamento. Então, quando esta empresa realiza esse contrato inicial de uso de computação em nuvem, é normal essa empresa já prever o que a gente chama de escalabilidade. Se houver necessidade de mais espaço, se houver necessidade de mais processamento, o sistema automaticamente disponibiliza, quer dizer, não para tudo de funcionar, disponibiliza mais espaço de acordo com a necessidade da empresa ou mais processamento de acordo com a necessidade da empresa e depois vem uma cobrança em relação a esse uso adicional. Então, quando a questão dizia aqui acerca da computação em nuvem, julgue o item subsequente. Aí diz, as desvantagens de Cloud Computing incluem a inflexibilidade. Errado, pessoal. Uma das vantagens da computação em nuvem é a flexibilidade e a escalabilidade dos recursos. Quer dizer, eu tenho flexibilidade. Eu posso, ora, utilizar o que eu provisionei inicialmente, ora, de repente, eu posso utilizar muito menos e, de repente, eu tenho uma cobrança a menor, depende de cada contrato, ou ora eu preciso usar mais do que eu tinha previsto e o sistema é flexível para ofertar isso para o usuário, claro, com uma cobrança adicional. Então, uma das grandes vantagens da computação em nuvem é a flexibilidade e a escalabilidade. E ali ele está dizendo que a desvantagem inclui a inflexibilidade relativa ao provisionamento dos recursos. Na verdade, a grande vantagem é a flexibilidade e a escalabilidade no provisionamento de recursos computacionais. E ainda continua a questão dizendo, é necessário estabelecê-los no momento da contratação. É bem verdade que no momento da contratação se faz uma contratação prévia com as necessidades iniciais daquela empresa, tanto de armazenamento, tanto de disponibilidade de processamento. Tem um contrato inicial, mas isso não quer dizer que por ter esse contrato inicial nada pode ser mudado. E olha o que a questão diz. Diz que no momento da contratação e não há possibilidade de ajuste de escala. Claro que há possibilidade de ajuste de escala, isso normalmente é automático, dando flexibilidade e escalabilidade, né? De acordo com a evolução das necessidades do mesmo contrato. Então, de acordo com a evolução das necessidades desse contrato, há sim uma flexibilidade
agilidade e uma escalabilidade no provisionamento dos recursos e de processamento. Por isso que nós vamos marcar essa como errado, porque na verdade não é uma desvantagem, na verdade é uma vantagem da computação em nuvem, a flexibilidade e a escalabilidade de recursos. Então, erradíssimo aqui a questão. Valeu, pessoal.